Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais uma aula rápida aqui do nosso curso de rebobinamento de motores elétricos. Está um pouco corrido aqui para a gente de encomendas esses dias. A gente está fazendo uma aula bem rápida. Esclarecer pessoal, uma dúvida que muita gente tem, que é um assunto até, possamos dizer, fácil de entender, porém por uma grande desinformação, acaba que muita gente tem dúvida, houve algumas coisas erradas, como que eu vou dizer, algumas parlendas sem sentido. A gente está aqui para esclarecer esse fato. Que é como mudar a tensão de um motor elétrico. Por exemplo, seu cliente comprou um motor no Mercado Livre, uma máquina que veio de um estado de fora. Aí, por exemplo, a sua tensão de rede é 380 volts e a máquina é 220. O que você vai fazer? Se o motor tiver a possibilidade de inverter a ligação, tem como, mas tem motores que não tem. Por exemplo, já peguei muito motor de climatizador industrial que ele vinha rebobinado já com uma quantidade de espiras ligada em série para funcionar em 220 volts. E aqui na minha região é 380 volts. Aí acaba que não tem como somente mudar a ligação. E ele vinha só com um fio à mão. Então não tinha como fazer nada, era só rebobinar. Aí é onde a gente tem que estar mexendo no esquema do motor. Entendeu? A gente não pode se limitar nessas questões, porque eu já vi muito bobinador que se limita. A gente não é engenheiro para ficar mexendo em esquema. O engenheiro estudou tantos anos. Realmente, a gente não pode tirar o mérito dos engenheiros, das pessoas formadas, mas tipo assim, um pulo do gato ali na hora do problema resolve muita coisa e sempre resolveu. Nunca tivemos problema com isso, entendeu? A gente não pode se limitar tanto assim, não. A gente tem que abrir asas para voar mesmo, entendeu? Como eu expliquei no começo do vídeo, do nosso curso, o funcionamento do motor elétrico consiste na corrente que circula por suas bobinas, uma corrente alternada, então tal hora a corrente está indo, tal hora a corrente está voltando, e essa corrente ela gera ondas eletromagnéticas que por causa do efeito eletromagnético faz com que seu eixo, que também possui espiras, vire um eletroímã, e assim pelo efeito de repulsão vai movendo o eixo a cada vez que a corrente alternada alterna a sua polaridade, né? Tal hora ela está no pico positivo, tal hora no pico negativo, assim ela vai alternando e o motor vai girando. Então, entra aí um conceito que a corrente do motor elétrico, a corrente que se circula por suas bobinas, quanto maior a corrente que circula, maior as ondas eletromagnéticas que vão ser passadas para o eixo e maior torque o motor vai ter. Porém, a gente tem uma coisa que cada carcaça de motor suporta um determinado torque. Então não adianta você querer aumentar a corrente do motor, engrossar fio para fazer o escambau. O motor não vai aumentar a sua potência, já foi dimensionado para aquela potência, não adianta. Se tivesse como aumentar, no desenvolvimento do motor eles já tinham aumentado, eles não são bobos, entendeu? Realmente, tem, por exemplo, motores da WEG que eu já vi que é o mesmo motor que eles vendem tanto como 220, tanto como 300, tanto como 2CV como 3CV, o mesmo motor, o mesmo esquema, muda somente um capacitor ali. Isso é coisa que você vai vendo, você vai aprendendo, falar, esse tal motor aqui, ó, você coloca um capacitor nele, ele ganha uma potência a mais. Isso é malandragem da profissão, não adianta, entendeu? Mas enfim, questão de comércio mesmo, questão de produtividade, às vezes não compensa para a WEG fabricar dois motores, às vezes compensa fabricar só um, mas somente nesses casos, mas nada de mudar esquema, eles já fazem no esquema no máximo, entendeu? Não adianta, mas enfim, vamos para o que interessa. Quanto mais corrente passa por aqui também, automaticamente, mais o condutor tem que ser preparado para poder suportar essa corrente, porque senão ele vai sobreaquecer, o motor vai queimar. Correto? E o que determina a corrente que... e quanto maior a tensão que entrar aqui, né, mais você tem que preparar e ir moldando a quantidade de espiras no motor para poder ter a corrente adequada, para poder gerar as ondas eletromagnéticas adequadas e o motor ter a potência adequada para o funcionamento, entendeu? E o que é o fator principal da corrente de um motor elétrico? Em bobinas, a gente tem um fator chamado reatância indutiva, que a corrente, quando ela passa por um indutor, se for uma corrente... Eu estou explicando rápido, para ser um vídeo muito demorado. A corrente, se for uma corrente contínua, o condutor se transforma em um curto-circuito. Ele quase não tem resistência, somente a resistência do fio.
Por isso, você ir lá com o multímetro, testar a resistência em ohms do motor, não vai dar nada, vai dar uma resistência muito baixa, somente a resistência dos fios. Você bater ali o cálculo ali da lei de Ohm, que muita gente se perde nisso daí, vai dar uma corrente aí muito nada a ver com a do motor. Por causa disso, porque o que faz a corrente do motor é o efeito da reatância indutiva, que quanto maior a frequência passar por aqui, mais vai gerar resistência no circuito, por causa das ondas, aí vai gerar as ondas eletromagnéticas e tal, entendeu? E menor vai ser a corrente que vai circular. Nesse ponto a gente dá para saber o quê? Que o que controla a corrente do circuito do motor elétrico é a quantidade de espiras. Quanto mais espiras você colocar, maior vai ser o efeito da reatância indutiva e menor vai ser a corrente. Vamos esquecer essa reatância indutiva para ficar mais simples de explicar? Então vamos lá. Ó. Regrinha, quanto maior as espiras, menor a corrente. Quanto menor as espiras, maior a corrente. Quanto mais você reduz as espiras, mais você tem que engrossar a bitola do fio, né, para poder suportar a corrente elétrica que vai passar pelo circuito. Fácil de entender, não é? Vamos analisar aqui para ficar bem simples. Ó. O vídeo já está com 6 minutos, vou agilizar. Um motor elétrico 2CV em 380 volts, ele tem 3,7 amperes. Em 220, ele tem 6,4. Se por um acaso você precisar mudar a tensão do motor e não, por exemplo, você tem um fio lá que dá para enrolar o seu motor, você vai usar ele em 220. Mas no esquema, não dá para você enrolar ele e ligar com em 380. Você quer ligar ele e enrolar ele só para 220. Como é a metade como é o dobro da corrente e a metade da tensão, o que você pode estar fazendo analisando esse fator? Tá colocando metade das espiras, né? Porque aí você vai colocar metade dessa resistência aqui, automaticamente vai ter o dobro da corrente, né? Tá vendo? Dobro da corrente, você vai colocar metade da resistência, vai ter o dobro da corrente. E colocando o dobro da bitola do condutor, para ele suportar o dobro dessa corrente. É muito simples, entendeu? Então, Valci, mas 380 para 220 não é a metade certinha. Cara, para você for entrar nesses detalhes aí, você vai ter que fazer um curso de engenharia, cálculo 1, cálculo 2. Cara, puta cálculo chato, para você entender o porquê que isso acontece. Não compensa, entendeu? Usa essa regrinha que dá certo. Usa isso aí há vários anos, nunca tive dor de cabeça, entendeu? Mas enfim, tá vendo? É muito simples de entender. Só você lembrar, quanto maior a tensão do motor, maior a quantidade de espiras. Quanto menor, menor a quantidade de espiras. Por quê? Porque ele precisa bater essa resistência interna para dar a corrente ideal, entendeu? Como vai entrar a metade da tensão no motor, ele tem que ter a metade das espiras para dar a corrente ideal, certinho? Então é simples, regrinha básica. Metade da tensão, você coloca metade das espiras, o dobro do condutor, porque vai circular pelo motor o dobro da corrente. Vai ter o dobro da tensão, é o dobro das espiras também, entendeu? E metade do condutor, porque vai passar pelo circuito do motor a metade da corrente. Uma regrinha simples aí, mas que muita gente não sabe, certinho? Tem mais vídeos no nosso canal sobre coisas mais aprofundadas. Esse foi um vídeo bem básico mesmo, certinho? Curte, compartilha, ajuda a gente na divulgação aí, certinho? Obrigadão, pessoal!